Gente, isso aqui é desonestidade intelectual. Eu vou deixar seguir o vídeo para ele completar todo o raciocínio e depois a gente vai entrar um pouco no assunto, mas isso é absurdo. Fala pessoal, tudo certo? Então, o último vídeo foi basicamente uma apresentação do canal. A gente não aprofundou em nenhum tema, não entrou em nenhum assunto específico, foi só um pontapé inicial. Mas eu falei para vocês nesse vídeo que é relativamente rápido a gente adquirir o mínimo de conhecimento necessário para não se deixar levar por certas teorias. E para provar isso, então eu quero convidar vocês a assistir junto comigo uma live de um pastor bastante conhecido aqui na internet. O canal dele no YouTube aí tem mais de 200 mil inscritos. Uma pessoa com certa relevância, participa de podcasts famosos e tal, mas é bastante agressivo quando o assunto é a Igreja Católica. De qualquer forma, vamos tentar aproveitar esse vídeo da melhor maneira possível, até para ajudar os nossos irmãos católicos a perceberem que as coisas não são bem assim como muitas vezes são ditas por aí. Nessa live ele vai conversar com um pastor, com outro pastor, que se diz especialista em Igreja Católica. Eu confesso que eu fiquei curioso quando eu vi isso. Então, convido vocês a assistirem junto comigo e no decorrer da live a gente vai aí conversando. Vamos lá? Vamos começar então. Vamos começar falando a respeito daquilo que é o mais importante quando a gente vai tratar de uma religião, que é a fonte de autoridade. O que é que o catolicismo romano reconhece como sendo fonte de autoridade para elaborar suas doutrinas e suas práticas? Em primeiro lugar, a Bíblia. O catolicismo reconhece a Bíblia como palavra de Deus, isso não tem dúvida. Mas, em segundo lugar, reconhece também a tradição, que é o conjunto interpretativo desde a patrística até os dias de hoje, e o magistério católico, que é o colégio de bispos encabeçado pelo Papa, considerado infalível, falando ex cátedra, e de onde procedem as decisões, os dogmas que são emanados pelos papas e que os católicos têm que receber como sendo autoritativos. Então, essas são as três fontes de autoridade do catolicismo romano. E é tudo igual. A Bíblia não é maior, não. A Bíblia talvez é até menor, né? Porque a Igreja Católica se vê como estando acima da Bíblia. É isso mesmo, Alain? É isso mesmo que eles pensam, né? Então, vamos parar por aqui, que é muita informação jogada assim de qualquer jeito, sem um mínimo de contexto. Sim, nós firmamos a nossa fé sobre um tripé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. E isso é assim desde sempre, desde os apóstolos. E está na Bíblia, inclusive. E aí ele já começa com algumas insinuações, falando sobre dogma, sobre a infalibilidade papal, sobre a autoridade da igreja, mas ele não diz como a Igreja Católica enxerga essas realidades. Mas tudo bem, ele não é católico, ele é um pastor protestante e vida que segue. Vamos ver o que diz então o especialista em Igreja Católica. Vamos lá. Isso, exatamente. É isso mesmo. Até pela concepção que eles têm de que é a igreja quem gera a escritura, né? A igreja é quem dá origem à escritura e não o contrário. Uma vez que a igreja é quem dá origem à escritura, então ela tem autoridade sobre a própria escritura. É aqui que a coisa começa a ficar feia. O cara se diz especialista em Igreja Católica e não conhece o catecismo? Porque se conhecesse ele não ia falar uma bobagem dessa. Olha o que está escrito no número 95 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler aqui para vocês. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. E que juntos, cada qual do seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Está claro? Não existe maior e menor valor, eles se completam. E sim, se hoje eles têm uma Bíblia na mão, eles devem agradecer à Igreja Católica. Porque todos nós sabemos que Jesus nasceu, morreu,
ressuscitou, foi elevado aos céus e não deixou uma linha escrita. Foi graças à tradição e ao magistério da igreja que foi possível identificar os 27 livros do Novo Testamento, por exemplo, que são iguaizinhos tanto para os católicos como para os protestantes. Tá certo que o Antigo Testamento tem algumas diferenças ali, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos seguindo aqui e vamos ver o que mais que a gente pode discutir em relação a esse assunto. Aí, nesse caso, a tradição e o magistério acabam até se sobrepondo, né? Se superpondo à Escritura como palavra de Deus. Isso aqui é importante para responder porque os católicos têm práticas que nós não encontramos na Bíblia, que eles têm outras fontes de autoridade. Muito bem. Uma outra coisa importante é que a Igreja Católica se considera como a única igreja verdadeira. Quando eu falo igreja, não é no sentido místico, mas em termos de organização. Então, para o catolicismo romano, a igreja entendida como instituição hierárquica e sediada lá em Roma e liderada pelo Papa, se você não fizer parte dessa instituição, você não poderá ser salvo, porque a salvação está dentro dessa instituição encabeçada pelo Papa, não é? O Papa Pio IX, em 1864, disse que não há salvação fora da Igreja de Deus e disse que a Igreja Católica é a única verdadeira religião. Agora, lembra quando ele fala de igreja? É em termos da instituição. E esse exclusivismo sempre foi marca de seita, não é verdade, reverendo? É exatamente o contrário. A Igreja Católica é a original. O que veio depois acaba sendo considerado como seita. Mas vamos deixar o vídeo seguir que a gente vai discutir um pouco melhor sobre tudo isso que ele comentou aqui. Reverendo, de fato, a gente sempre, quando estuda outras seitas, né, que tem uma posição exclusivista contra a salvação, a gente aponta esse exclusivismo como sendo uma das características constitutivas de uma seita. Só que o catolicismo romano, pós-Vaticano II, ele sofreu uma espécie de mutação para, ao mesmo tempo em que ele mantém esse exclusivismo, ele também abraçou um aspecto universalista, né? E é isso que eu acho assim surreal na maneira como o catolicismo fala sobre salvação. Eu estava dando uma lida recentemente na Constituição Dogmática, a Lumen Gentium, que foi um dos documentos produzidos pelo Vaticano II, e a Lumen Gentium ela faz algo bem interessante. Por exemplo, no parágrafo 11, ela vai dizer que ela vai afirmar o velho princípio de que fora da Igreja Católica Romana não há salvação. Ele vai dizer, essa Constituição vai dizer que Cristo deixou a Igreja Católica Romana na Terra para que as pessoas pudessem ser salvas e fora da Igreja não há como alguém poder ser salvo. Sim, é a nossa fé, é o que nós cremos. Inclusive eu comentei isso no vídeo passado. Nós cremos que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, a única fundada por Cristo, deixada aos cuidados dos apóstolos e sob a liderança de Pedro. Mas a mesma Lumen Gentium, quando você avança, por exemplo, para o parágrafo 14, né, parágrafos 14 a 16, ela vai discutir a situação das pessoas que não estão dentro da Igreja Católica. Ela vai falar sobre os cristãos não católicos, no parágrafo 14, e vai falar sobre os não cristãos, a partir do parágrafo 15. E aí o que ela vai dizer é que a salvação ela só pode ocorrer se a pessoa estiver ligada à Igreja Católica Romana, mas ela vai esticar, digamos assim, a corda para dizer que cristãos não católicos e mesmo aqueles não cristãos, por exemplo, adeptos de religiões não cristãs, de algum modo estão ligados à Igreja Católica, né? Então, ela faz essa relação que, para mim, é algo assim, não é só uma tensão, tá? Mas acaba sendo, de fato, uma construção bem contraditória, né? Acaba sendo uma construção muito difícil que somente mesmo quem
defende uma ideia de fides implícita, de fé implícita, que é capaz de aceitar esse tipo de construção. A Igreja Católica, o que me admira na Igreja Católica, Alan, é a capacidade que ela tem de nunca mudar, nunca voltar atrás em declarações que ela fez e, ao mesmo tempo, incorporar novas ideias, ainda que contraditórias. Né? É um camaleão, né? É hábil em fazer esse tipo de coisa. Sempre uma alfinetada, mas tá bom. Mas não tem nada de contraditório. Mas vamos com calma que o assunto é meio complicado. Mas eu vou explicar. A Igreja Católica tem sim a visão que fora dela não há salvação, uma vez que ela é a igreja fundada por Cristo. Mas ela também entende que a possibilidade da salvação das outras pessoas se dá por tabela, vamos dizer assim. Como assim? Tudo que se sabe de Cristo hoje veio da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que apresentou Cristo ao mundo. Então toda religião que se diz cristã, querendo ou não querendo, ela tem o seu cordão umbilical ligado à Igreja Católica. Eu ainda vou além. Até mesmo um ateu que tenha a sua vida fundamentada em princípios éticos e seja seguidor da lei, pode ser salvo. Até porque, como a gente também sabe, os fundamentos da ética, do Código Civil, do Código Penal, todos eles têm as suas raízes dentro da tradição judaico-cristã. Logo, católico. Agora eu vou pular uma partezinha aqui, porque eles vão fazer propaganda do canal, do site e tal, então isso eu acho que não é conveniente. Eu já vou pular logo para a parte que nos interessa. E agora um ponto importante também, que vai estar ligado ao que a gente vai falar, é sobre o sacerdócio dos padres. Né? O Concílio de Trento, de 1546, diz que o sacerdote pode perdoar pecados futuros. Daí a importância da confissão auricular a um sacerdote, seguida do sacramento da penitência. Né? No pensamento católico, durante a missa, o sacerdote ministerial, padre ou bispo, ele realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo. Ele tinha até uma expressão latina, in persona Christi, é o sacerdote ali, né, uma pessoa de Cristo, tá assumindo o lugar de Cristo. Não, aqui só uma correção, ele não toma o lugar de Cristo. A expressão in persona Christi significa que quando um sacerdote age, ele age na pessoa de Cristo. Ou seja, quem age é Cristo, através do sacerdote. Olha como é diferente. Então o sacerdote ele se torna um instrumento de Cristo. Quando ele repete aquelas palavras que foram ditas por Jesus na noite em que foi traído, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eles acreditam que dessa forma o sacerdote transforma os elementos no corpo de Cristo. É a chamada doutrina da transubstanciação e que é muito importante para a salvação do católico. Ele crê que ali que existe uma ligação entre a celebração da missa e o sacrifício de Cristo. Não é que Cristo está repetindo o sacrifício, mas é uma extensão daquilo que Cristo fez lá na cruz. E aí fica complicado, né, reverendo? Transubstanciação, né? Transformação dos elementos na própria carne, no próprio sangue de Cristo, isso aí é uma coisa que vai além do que a gente poderia aceitar, mas é uma coisa que cresceu durante a Idade Média e acabou sendo a posição oficial da Igreja Católica, né? Não, isso não cresceu durante a Idade Média, isso é assim desde a Igreja Primitiva, comprovado tanto historicamente como biblicamente, e existem várias passagens na Bíblia que comprovam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Palavras de Paulo. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a transubstanciação, dá uma pesquisadinha na internet sobre o milagre de Lanciano. É bem interessante. Sim, eu acho interessante, eu tenho tido a oportunidade de ler alguns documentos e eu li a carta encíclica Mystici Corporis Christi, que foi promulgada em 1943 pelo Papa Pio XII. E quando a gente fala sobre o catolicismo ele vai trabalhar com documentos distintos, né?
com tipos de documentos diferentes. Então, a gente tem constituições dogmáticas, bulas papais, motu próprio, e temos a carta encíclica. A função da carta encíclica, pastor, ela é bem interessante. Ela não vai estabelecer nenhuma doutrina nova. Então, por meio de uma carta encíclica, o Papa ele não está instituindo nenhum dogma, ele não está promulgando nada que somente a partir daquele momento deve ser crido pelos fiéis. Não existe nenhuma doutrina nova. Até porque um dogma, para ser dogma, ele tem que estar fundamentado na fé dos apóstolos. Então guarda essa informação porque ela é importante. Quando a Igreja Católica proclama um dogma, ela está simplesmente fazendo um registro em cartório. Ou seja, é algo que a Igreja sempre creu, mas que por um motivo ou outro, normalmente porque está sendo contestado, ela convoca o concílio, vai lá e chancela, comprovando que aquela é e sempre foi a fé da Igreja. A função da carta encíclica é só apresentar a interpretação correta no pensamento católico romano de uma doutrina que já é crida pela Igreja há muito tempo. Que é exatamente isso que eu falei agora, mas também em relação à carta encíclica, que é uma orientação da Igreja. Mas que tem sido talvez alvo de algum mal-entendido. Então, quando ele escreve a Mysticis Corporis Christi, em 1943, ele quer explicar em que sentido a Igreja Católica Romana é o corpo de Cristo. E, por exemplo, nós dizemos que a Igreja é o corpo de Cristo num sentido místico, espiritual, pactual, tá? E o Papa Pio XII vai deixar claro que quando é dito que a Igreja é o corpo de Cristo, isto é dito no sentido mais literal, real, orgânico, físico, material possível, né? Então, a igreja ela não é somente a noiva de Cristo ou a comunidade dos fiéis, ela é a outra pessoa de Cristo. Além da expressão in persona Christi, eles também fazem uso da expressão altera, né? Altera persona Christi. Gente, isso aqui é desonestidade intelectual. Eu vou deixar seguir o vídeo para ele completar todo o raciocínio e depois a gente vai entrar um pouco no assunto, mas isso é absurdo. A igreja é a outra pessoa de Cristo. E eu vou ser bem sincero com o Senhor, sabe? Essa, para mim, é a doutrina mais assustadora, por assim dizer, porque mostra exatamente como é que a Igreja de Roma vê a si mesma, né? Mostra que a Igreja de Roma vê a si mesma de uma maneira bastante megalomaníaca, permita-me usar esse termo, não somente como a noiva de Cristo, a comunidade dos fiéis, a comunidade dos discípulos de Cristo, mas como a outra pessoa de Cristo, portando não uma autoridade derivada, mas portando a mesma autoridade absoluta de Cristo, e a partir daí é que você consegue entender a razão pela qual ela arroga para si a autoridade para promulgar novos dogmas, para promulgar dogmas que não estão Já falamos sobre fundamentados dogmas na Escritura, mas estão tão somente fundamentados na assim chamada tradição. Por que ela arroga para si a capacidade de realizar determinados milagres, como, por exemplo, transformar a substância do pão e do vinho na carne e no sangue de Cristo, ainda que mantendo os acidentes de pão e vinho. Então, Aristóteles. Exatamente. É o que vai explicar a maneira como a igreja vê a si mesma e por que na cabeça, né, dela, entre aspas, ela consegue fazer todas essas coisas. É daí que vem todo autoritarismo, é daí que vem toda a imposição de dogmas e de posições sobre os fiéis. Então, vamos começar. É engraçado ouvir eles falarem sobre dogmas antibíblicos. Eles não creem nem nos sacramentos, que são todos bíblicos, sem exceção. Eles falaram ali da Eucaristia. Jesus, na última ceia, não disse isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue. Não, ele disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
A mesma coisa a confissão dos pecados. Jesus, quando enviou os 12, ele deu sim poder para perdoar pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. João 20, 23. E eu vou repetir para que fique bem claro, a Igreja Católica é a única que pode arrogar para si a sucessão apostólica. E eu não vou nem falar do batismo, que para eles é muito mais um rito meramente simbólico de pertencimento a uma determinada religião, do que o sacramento pelo qual sem ele não há salvação. Palavras de Jesus, João 3,5. E eu estou aqui citando os versículos bíblicos para depois não dizerem que isso está saindo da minha cabeça. E eles fazem uma bagunça com in persona Cristo, altera a persona Cristo e ainda usam o termo errado. O termo correto é cristianos alter Christus e não tem nada a ver com aquilo que ele falou ou quis dar a entender. O significado literal da expressão cristianos alter Cristo é o cristão é um outro Cristo. E se trata de uma intimação, de um chamamento. É um dever de todo cristão buscar imitar a Cristo. Assim como disse Paulo na carta aos Gálatas, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Exatamente porque somos parte do corpo de Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. João 15:5. E sim, Jesus fundou uma igreja visível, não invisível, ou espiritual que seja. E todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. E cada membro, alimentado pela seiva que é Cristo, deve buscar imitar a cabeça. Ou o sangue que corre na cabeça não é o mesmo que corre nos braços. Só depende de nós. Não é fácil. Já comenta aí se o vídeo está fazendo sentido para vocês. Se ficou alguma dúvida, a live é um pouco extensa, eu não vou conseguir fazer tudo num vídeo só. Vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Curte, compartilha com os amigos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais.